Senhor Jesus, ele, assim como a Santa Ceia, já existia a Páscoa, Jesus então coloca também dentro de um mandamento, que é o batismo, porque o batismo é um divisor, antes e depois. O batismo, ele é algo importantíssimo, por quê? Porque é o mandamento do Senhor Jesus. O batismo, ele tem um símbolo de casamento. Uma pessoa pode viver junto, mas se não for casado, não tem a bênção de Deus, porque Deus só abençoa quando é estabelecido a aliança do casamento. E o batismo também pode haver uma pessoa que fala: eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, mas eu não quero me batizar. Então isso não é um cristianismo com sinceridade, porque quando há essa entrega, há também o desejo de cumprir com a palavra do Senhor, que é a ordenança sobre o batismo, que é um dos sacramentos que Jesus deixou para a sua igreja. Em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor Jesus, ele diz: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Mateus 28, 18. Nós vamos dar uma olhada aqui na palavra de Deus, Mateus 28 e o versículo 19. Portanto, ide. E quando Jesus ele fala isso aqui, esse imperativo ide, a gente entende assim que Jesus ele não fala muito condições, ó, vocês vão ter que ter essa capacidade, vocês vão ter que passar por isso. Não, Jesus ele manda a igreja, ele manda cada um de nós, portanto ide. É como se o pastor não falasse: ó, portanto ide, mas pastor, mas eu não tenho condições, eu não tenho, o que eu tenho que fazer? Jesus ele dá a palavra, ide o que? Ensinai. Primeira coisa, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí no versículo 20 ele diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Veja só, irmão, que o batismo ele tem que haver então esse guardar, esse zelo por guardar a palavra de Deus. É por isso que a Assembleia de Deus ela zela pelo batismo. Não batiza uma pessoa que ainda está em vícios, uma pessoa que está amaziada, uma pessoa que ainda tem problema de vício, uma pessoa que não foi liberta em muitas áreas da vida. Então a Assembleia de Deus primeiro passa pelo discipulado, para depois a pessoa passar pelo batismo, porque o próprio Jesus diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí ele diz: isso que eu estou convosco. Muitas vezes nós falamos: Jesus está conosco, mas na verdade Jesus está falando esse convosco. Claro que Jesus está em nós, porque o Espírito Santo habita em nós, mas ele está falando aqui da missão da igreja. Quando a igreja sai, quando a igreja vai fazer o ide de Jesus, obedece o ide de Jesus, e Jesus ele diz: eu estou convosco todos os dias para cumprir, assim como foi Filipe lá em Samaria, no capítulo 8, e Filipe ele ministrava ali, e a Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade, e Filipe então batizava homens e mulheres naquela cidade. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós encontramos João Batista, ele aparecendo um homem muito simples, um homem, talvez se fosse nos nossos dias hoje, claro que o Senhor não vai enviar um profeta dele no traje de João Batista. Naqueles dias era comum os homens, assim como foi Elias, ele veio tipificando o próprio Elias, do espírito de Elias. O Senhor está usando o João Batista, e havia uma profecia sobre ele no livro de Malaquias. Então provavelmente muitos dos estudiosos da Bíblia sabiam que realmente que aquele homem era uma profecia que estava se cumprindo. E João Batista então, ele com aquela roupa muito simples, uma alimentação muito simples, mas o homem tinha uma mensagem totalmente diferenciada, que a mensagem dele era a mensagem de arrependimento. E a segunda coisa era o batismo, porque o batismo ele representa a morte. No momento que nós descemos as águas batismais, representando que nós estamos morrendo, estamos sepultados, e quando eu me levanto, eu sou uma nova pessoa. Meus pecados está sendo, não que o Senhor não te perdoou, mas simbolicamente a água também que simboliza a palavra de Deus. Quando você desce as águas, representa a morte. Paulo diz muito isso lá em Romanos, que quando nós descemos as águas, nós estamos morrendo e ressuscitando com Cristo, levantando agora para esse compromisso, para a seriedade de ser um cristão com Jesus. Glória. Muitas pessoas resistem no momento de batizar e falam: mas será se eu... Talvez vocês pensaram duas vezes para não chegar ao batismo, mas a gente pode esperar um pouco mais. Nós poderíamos
protelar um pouco mais. Eu acho que está muito cedo. Quando passa no pensamento das pessoas. Por quê? Porque o batismo é uma decisão séria. Então hoje vocês estão tomando essa decisão diante do Senhor, diante da igreja do Senhor. E eu creio que vocês não foram direcionados apenas pela palavra dos pais de vocês, da família, do pastor. Não foram, digamos, coagidos com a palavra, não, você tem que batizar, você tem que fazer isso, não. Eu tenho certeza que cada um de vocês tomaram essa decisão própria, porque o batismo é uma decisão própria de cada servo de Deus, porque tem que haver arrependimento, e arrependimento não é remorso. Arrependimento aqui é uma nova vida, é um reconhecimento que é pecador. Nós encontramos no livro de Atos, justamente no início do livro de Atos, e lá no final do livro de Atos, não encontramos mais muito falar sobre batismo, mas no início do livro de Atos, nós encontramos muitas vezes falando do batismo, porque ali estavam nos dando um grande modelo, um grande ensinamento sobre a igreja trabalhando, a igreja que estava nascendo, a igreja que estava iniciando ali no livro de Atos. Encontramos lá Paulo sendo batizado, encontramos Atos 8:12, Filipe batizando muitos irmãos de Samaria. Encontramos lá em versículo 36 e 38, também chamado um eunuco, um homem da região da Etiópia, também seria batizado por Filipe. No mesmo dia ele foi evangelizado, foi batizado naquele mesmo dia. Naquela época era um pouco diferente, não tinha como discipular, preparar, não existia igreja como hoje nós temos. E nós encontramos um homem que Jesus falou para ele que ia ser salvo sem se batizar, que foi o homem que estava lá do direito de Jesus da cruz do Calvário. Jesus disse para ele: hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Aquele homem não tinha condições de se batizar, aquele homem não tinha condições, não conhecia doutrina de igreja, mas houve um arrependimento e Jesus falou: te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque o batismo não salva, como o pastor Haroldo aqui antecedeu já falou. Por que nós devemos batizar? Porque é um mandamento. Batizamos porque já somos salvos, apenas estamos cumprindo com o mandamento do Senhor Jesus Cristo. E todo crente precisa passar por isso. E quando nós ganhamos a alma para Jesus, nós já temos que estar discipulando aquela pessoa e falar sobre esse mandamento do Senhor também. É só ordenança do Senhor Jesus que é o batismo. Atos 10, 47 e 48. Encontramos Pedro na casa de um gentio chamado Cornélio, um italiano. E Pedro batizando aquele homem, a família daquele homem no mesmo dia. Então nós podemos ver, irmão, no Novo Testamento, tantas vezes, assim como o pacto da circuncisão para o israelita era tão importante quando o menino nascia, que era circuncidado, aquela criança, o menino. O batismo para o cristão também é esse pacto também, essa nova aliança, no momento que nós estamos estabelecendo essa aliança com o Senhor Jesus, declarando de coração, através do arrependimento e através do batismo. Então hoje, para vocês, é um grande privilégio. Eu cheguei ali na porta, vi o irmão ali, ele sentava, levantava, só que ele estava com a camisa do Corinthians, pastor. E eu falei: meu irmão, mas você veio com a camisa do Corinthians, o pastor, tudo nervoso, vou batizar. Então a gente sente, é igual um casamento, você vai, a pessoa, naquele momento, tem pessoas que começam a dar dor de barriga, começam a dar calafrio, começam a sentir o suor. E o batismo também, por quê? Porque é uma coisa especial, irmãos, é algo especial. Valoriza que vocês estão tomando essa decisão hoje. Agradeça a Deus por aquela pessoa que pregou para vocês, que falou do amor de Jesus para vocês. E vocês hoje são evangelistas. Hoje o Espírito Santo já selou vocês. E eu creio que talvez algum de vocês descendo nas águas, vocês podem ser batizados pelo Espírito Santo hoje. Então esse é o mandamento do Senhor: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E esse é a função e a obrigação e a ordem do Senhor Jesus Cristo para a igreja, irmãos. Não tem nada mais sublime do que a missão da igreja de pregar o Evangelho e ver a alma sendo transformada, a alma sendo liberta. Aquele Cornélio, quando ele chamou alguém para vir na casa dele, chamou Pedro para vir à casa dele, ele não sabia que a mudança seria tão radical. E a mudança foi tão radical. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos agora fazer de todo o coração. Você esconde-se as águas, venha de coração aberto, venha verdadeiramente com o desejo de servir ao Senhor. Venha com o desejo realmente de servir ao Senhor todo dia da vida de vocês. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, vamos orar. Glória a Deus.
poderoso Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, eu creio, Deus, na tua palavra, que a alegria dos céus, diante dos anjos do Senhor, pelo pecador que se arrepende, Senhor. Como igreja nessa nação, Deus, a tua igreja está viva, porque o Senhor é o dono da igreja, e o Senhor peleja, o Senhor batalha pelo teu povo, Deus. E a tua mensagem até os confins da terra. Aqui está esses soldados que o Senhor tem chamado, aleluia, que o Senhor tem vocacionado para esse ministério, para esta obra, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor usa eles poderosamente para a glória do teu nome, Deus. Usa, meu Deus, a tua igreja, usa esse ministério, a vida de nosso pastor presidente dessa nação, meu Deus. Usa-nos para ganhar almas para o teu reino, Jesus. É um mandamento, nós podemos fazer isso, Senhor. Nós podemos fazer essa obra, Senhor, com a ajuda do Senhor, meu Deus. Tira o comodismo da igreja, tira, meu Deus, todo o engano do nosso coração, toda a preguiça, meu Senhor da glória, no meio do teu povo, Deus. Levanta a igreja guerreira. Levanta, Deus, desperta o teu povo, Deus. Porque eu sei que a grande colheita, meu Deus, virá, Senhor da glória. Porque a promessa do Senhor mandar uma abundante chuva sobre a tua